Polêmica em Feira de Santana. Árvores ou trânsito livre? Os problemas e transtornos de uma das maiores feiras livres da cidade. A importância da leitura. As dificuldades de um TCC. Celular em sala de aula, amigo ou inimigo? Exposição traz para a Feira de Santana a história do homem do sudário. Veja agora no telejornal do 7º semestre 2015. Boa noite. Boa noite. As obras do BRT de Feira de Santana já estão prestes a começar. Mas a retirada de algumas árvores da Avenida Getúlio Vargas está causando polêmica. A Secretaria de Meio Ambiente calcula que cerca de 1.464 árvores serão retiradas. Algumas serão replantadas em outros locais da cidade. Segundo o secretário, para cada árvore retirada, 3 árvores serão plantadas em parques da cidade. O município de Feira de Santana está anunciando a implantação do BRT, um sistema de mobilidade urbana moderno que irá facilitar o sistema de tráfego de transporte coletivo no município de Feira de Santana. Com isso, algumas árvores serão sim em Feira de Santana, retiradas de algumas avenidas e locais onde serão implantados o BRT. Com isto não quer dizer de que estas árvores serão extirpadas. Boa parte dessas árvores serão transplantadas ou para o Parque da Cidade, ou para o Parque Arivaldo Cerqueira, ou outras áreas verdes do município de Feira de Santana. Porém, a quantidade de árvores que serão retiradas, em torno de 136 árvores, haverá um plantio de, no mínimo, 3 vezes mais o número de árvores que serão retiradas. Os BRT são corredores que facilitam bastante o transporte urbano, pois dão exclusividade ao movimento dos ônibus. Aqui em Feira de Santana, o sistema está para ser implantado, mas se por um lado facilita para os motoristas de carro pequeno e o transporte, por outro existe a polêmica da retirada de algumas árvores aqui da Getúlio Vargas. O que será que a população feirense está achando desse assunto? Eu acho que vai melhorar o transporte, mas eu sou contra a retirada das árvores. Mas se for para melhorar o transporte, pode ser. Eu acho errado, né? Que elas estão aí há muito tempo. Acho que é até um espaço histórico, que aqui de Feira de Santana, retirando elas, acho que vai também prejudicar em relação ao vento, ao sol, essas coisas. Não acho muito viável. Para motoristas de ônibus e usuários do transporte urbano, o BRT irá ajudar na agilidade e rapidez do dia a dia. Acho que facilitava, né? Porque do sistema, como o sistema está com o trânsito para a gente fazer o horário, complica muito. Eles tinham que arrumar uma solução para melhorar os horários para o coletivo. Aí é mais rápido, né? Adianta mais do nosso lado. Aí seria bom a gente... O BRT, né? Já o trânsito em uma das mais importantes avenidas de Feira de Santana irá melhorar consideravelmente, pois o sistema promete acabar com os engarrafamentos, o que deixou muita expectativa para os motoristas. A feirinha da Estação Nova é uma das maiores da cidade, mas para frequentadores e também moradores da região, os problemas são muitos. Ruas de acesso esburacadas, falta de estrutura e nem o lixo é recolhido normalmente. Recebemos uma denúncia de moradores e compradores da feirinha da Estação Nova. Rua esburacada, lixo, lama, tudo misturado. Viemos até aqui ver a situação e a denúncia é grave. O movimento na feira começa na sexta de madrugada e se estende até o fim do domingo. Caminhões chegam de várias partes do Nordeste descarregando frutas, verduras, legumes e outros alimentos que serão vendidos na feira durante 2 dias. O grande problema se encontra aqui. Este vagão coletor de lixo está nesse estado desde o dia 17 de maio. Hoje, dia em que nossa equipe gravou estas imagens, são 23, e praticamente uma semana depois ele se encontra no mesmo estado. Nestas imagens gravadas por nossa equipe, conseguimos flagrar o momento exato em que um rapaz chega em uma carroça e começa a despejar mais entulho e lixo no coletor que já está superlotado. Este senhor reclama da situação em que se encontra uma das ruas de acesso da feirinha da Estação Nova, que se encontra totalmente esburacada e causa prejuízos para os motoristas. Chego aqui e encontro a rua nesse estado aqui, prejudicando o andamento dos veículos, quebrando o amortecedor,
A gente não pode nem passar aqui direto, porque o outro carro quando passa pela gente aqui molha a gente. Aqui está um desgaste total. Este outro comprador da feira relembra um pouco da história da cidade e que justamente por isso não deveria estar na situação que se encontra. Eu faço feira aqui todos os sábados, mas é muito desorganizado, muito sujo, né? Muita sujeira aqui, você não tem onde estacionar, a prefeitura não controla. Um galpão desse aqui aberto, as pessoas se molham, os moradores também. Mas se bem fazer uma feira, não tem controle nenhum, não tem fiscalização, não tem uma rotina. Ou seja, a feira nasceu numa cidade de feira livre e é abandonada desse jeito. Você não valoriza a origem da cidade, que é a feira livre. O microcrédito tem sido a saída para pequenos empreendedores que precisam de capital de giro para tocar o seu negócio e não querem enfrentar a burocracia dos grandes bancos. Em tempos de crise, onde o desemprego ou a necessidade por uma renda extra é uma realidade na vida de tantos brasileiros, o microempreendedorismo muitas vezes é a solução para pessoas que vivem por meio de alguma atividade econômica informal. O Centro de Apoio ao Pequeno Empreendedor, o CEAP, foi um dos pioneiros em trazer o microcrédito à Feira de Santana. O diretor José Nélio Cossini está à frente da instituição desde a sua fundação e explica melhor sobre a atividade. O microcrédito é uma possibilidade de financiar atividades produtivas de pequeno porte, de caráter social, em que visa proporcionar a pequenos empreendedores e empreendedoras a chance de, utilizando recursos financeiros, possam melhorar a sua capacidade de produzir e com isso ter uma influência em sua renda, em seu faturamento, na melhoria da estrutura do seu negócio. Dona Silvia é uma microempreendedora que conta com a ajuda do microcrédito há muitos anos. E eu com o microcrédito, eu comprei a matéria-prima fora daqui de Feira de Santana, comprei diretamente de São Paulo, da fábrica. Aí eu pude confeccionar os ursos com preço mais acessível e comecei a vender em lojas, em feiras. E daí eu fui sempre, quando terminava um empréstimo, eu pegava o outro, tinha sempre o cuidado de todo mês guardar o dinheiro de pagar, nunca trazia o pagamento e o que ia sobrando ia ajudando na despesa de casa e também em aumentar mais os meus produtos. A Associação Semeadores em Cristo também é beneficiada pelo microcrédito e há 15 anos vem realizando um trabalho social com crianças do George Américo. Atua como creche-escola em período integral e atende a toda a comunidade. Começou com apenas uma sala e hoje, graças ao microcrédito orientado, a proprietária, Dona Basília, pôde ampliar sua estrutura. Conseguindo aos poucos, pegando e fazia algumas coisas, ia ampliando e terminando, pegando mais e foi dando espaço para um trabalho social maior e a gente vem tentando dessa maneira até então, nesses 13 anos que eu sou cliente do CEAP, eu quero dizer que tem me ajudado muito. Informações do último levantamento do Sebrae mostram o crescimento de mulheres à frente do próprio negócio. Com produção de Fátima Oliveira, o repórter Roberto Paim foi conferir de perto quem são essas mulheres que estão dominando o mercado. É cada vez maior o número de mulheres empreendedoras. Segundo o último levantamento do Sebrae, somente em Feira de Santana existiam mais de 20 mil mulheres à frente do seu negócio. A administração da vida pessoal e profissional tem sido a rotina de muitas mulheres. Só no último ano, aproximadamente 38% da liderança de micro e pequenas empresas eram do sexo feminino. Percentual esse que só reforça as mudanças que o cenário empresarial tem passado. Aliar a rotina doméstica com a profissional não é somente um desafio, mas uma conquista para um número cada vez maior de mulheres. Tem que organizar a vida dos filhos, horário, escola, organizar horário de alimentação, ainda vim para aqui trabalhar a noite todinha preocupada com o filho que deixou em casa. Como é o caso da publicitária e estudante de jornalismo Daniela Lima. Ela, que é mãe de 2 garotos, fala como divide sua jornada em desempenhar o papel de mãe, universitária e empresária. E para conciliar tudo, é tudo assim, você tem que ter tempo para tudo. Eu tenho 2 filhos, um de 18 anos e um de 5 anos. Tenho 2 pais que são como mais 2 filhos que eu tenho, né? Que eu moro com os meus pais, e ainda um cachorro. Então eu tenho que ter tempo para todo mundo, dar atenção para todo mundo. E é tudo muito dividido. Tem os clientes.
Às vezes eu esqueço um pouco de mim. Há 10 anos, Daniela teve a ideia de iniciar a venda de artigos de sex shop e de lá para cá não parou mais. No início, eu trabalhava vendendo sex shop, ainda continuo fazendo isso, eu vendo de porta em porta. E existe sim esse preconceito. As pessoas, nos vê de uma forma diferente, principalmente o público masculino, né? Eu tenho um Facebook, uma página, uma fanpage também, e eu observo que existe um certo assédio, mas que com o decorrer do tempo as pessoas vão me conhecendo e vão vendo que é uma coisa completamente diferente. Você ser uma profissional que você vende artigos sexuais, né? E a Daniela Lima, que é uma publicitária, que ela é mãe, que ela é filha, que ela é irmã, que são coisas bem diferentes. No próximo bloco, A importância da leitura, celular em sala de aula os estudantes que são chefes de família e as dificuldades para se fazer um TCC. Aguarde aí, nós voltamos já já. Eu sempre quis fazer tatuagem desde criança. Fazer arte sempre fez parte da minha vida. Eu acho que a tatuagem é só mais uma forma de linguagem, mais uma forma de me relacionar com a arte. Eu não tenho nenhuma tatuagem preferida, não. Eu acho que a minha intenção é me tatuar o máximo que eu puder e as coisas viram uma tatuagem só. Todo risco tem uma história e essa é a minha. É muito difícil encontrar um estudante que não tenha um celular. É uma cena pra lá de comum ver os alunos com esses aparelhos nas mãos. Mas na sala de aula, como é que funciona isso? O uso do celular atrapalha ou pode ajudar em uma aula? Os celulares estão por todos os lados, seja para fazer ligações, receber mensagens ou acessar as redes sociais. E nas salas de aula, é claro que eles também estão presentes. Mas quais métodos os docentes podem utilizar para que este aparelho não se torne um problema? A questão não é o professor criar metodologias para que o celular possa ser utilizado ou não, mas conscientizar os seus alunos de que as informações também podem estar lá, não é? E orientá-los ao momento mais adequado durante a prática pedagógica. Com aplicativos e uma infinidade de outros recursos que o telefone móvel dispõe, fica cada vez mais difícil os estudantes permanecerem concentrados na aula e isso traz algumas consequências. Muitas vezes, o aluno ele tem a sensação de que não, eu vou conferir rapidamente o WhatsApp e vou voltar a acompanhar o conteúdo. Mas ele acaba se entretendo numa conversa, ele acaba se levando por um vídeo, por um áudio que ele recebeu e muitas vezes ele acaba não somente dispersando a si mesmo, mas aos colegas. Chega ao ponto, às vezes, de você ter grupos dentro de sala de aula conversando conteúdos paralelos. O professor está trazendo informações que são preciosas e o aluno ele perde aquela oportunidade de debater, a oportunidade de aprender um pouco mais. Se alguns alunos são a favor, há outros que não concordam. Eu sou contra a utilização porque a gente às vezes é desviado a atenção através do WhatsApp, através do Facebook. Isso tudo faz com que o aluno perca um pouco o foco. Às vezes eu estou mexendo em alguma coisa no celular, mas eu estou atenta ao que o professor está dizendo. Mas realmente tem momentos que você acaba se concentrando demais no celular e se perde no que está dizendo. Algumas vezes eu já dei gafes, por exemplo, de entrar num assunto e não ter nada a ver o que eu falei com o que estava sendo discutido porque eu estava mexendo no celular. Usar o celular no horário de aula atrapalha o aprendizado dos alunos e a concentração dos professores e dos colegas.
Portanto, o uso consciente é o melhor caminho para aproveitar as funções positivas que esse dispositivo oferece. O TCC faz parte da vida do estudante que está prestes a concluir a sua graduação. Para conquistar o diploma, é necessário passar pela etapa do trabalho de conclusão de curso. Quais as expectativas? Confira algumas dicas para fazer um bom trabalho. Momentos inesquecíveis para ficar na memória e no álbum de formatura. Só quem passou anos na faculdade sabe a importância de conquistar o tão sonhado e suado diploma de graduação. Mas para isso é preciso antes vencer a batalha do trabalho de conclusão de curso. O TCC é um verdadeiro fantasma na vida dos estudantes que estão prestes a se formar. Mas como vencer essa etapa tão importante da graduação? Para responder essa pergunta, vamos buscar dicas e informações para ajudar os alunos na conclusão de seus trabalhos. A estudante de jornalismo Dandara Barreto já escolheu o tema do seu trabalho e revela pra gente quais são suas expectativas e dificuldades encontradas até o momento na elaboração do seu TCC. As expectativas são que o trabalho flua, né? Que a gente consiga alcançar o objetivo principal, que é conseguir fazer um bom trabalho, conseguir fazer uma boa aprovação, uma boa apresentação para que a banca aprove. O maior desafio é conseguir conciliar tantas leituras, né, os referenciais teóricos com os nossos pensamentos, para a gente conseguir desenvolver tudo aquilo que é necessário para que se tenha um resultado bacana. A professora Andréa Souza conhece bem os obstáculos que os alunos precisam superar na hora de elaborar o trabalho. O primeiro obstáculo que eu observo é ele se apropriar do produto para o qual ele pretende desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Porque às vezes o estudante já tem um contato mais próximo com um determinado tipo de veículo e para o trabalho de conclusão de curso quer fazer de um outro. E a gente tem relativamente pouco tempo para poder se apropriar a respeito disso. Um outro obstáculo é achar que, pelo fato de que a gente já está no último semestre, de que a leitura teórica é algo que deve ser feita sem muita observação. Mas, na verdade, embora o nosso trabalho de conclusão de curso em jornalismo seja um projeto experimental, seja a confecção de um produto, é necessário que a gente faça a leitura teórica, não só da teoria da comunicação do jornalismo, mas a teoria do próprio produto que está sendo pensado em fazer. O professor Antônio Carlos Magalhães destaca ainda os principais pontos que são levados em conta na hora de avaliar os trabalhos dos alunos. O trabalho final, que seria a apresentação do TCC, é levado em conta a desenvoltura do aluno. São alguns pontos que precisam ser observados pela banca, que é montada. A banca é escolhida pelo orientador, um outro pesquisador que é escolhido pelos alunos e um terceiro convidado escolhido pelo orientador e com a aprovação do aluno. Então, essa banca montada, a gente vai avaliar nessa última etapa o desenvolvimento do aluno, a postura dele, como o aluno se porta perante a possíveis perguntas feitas por essa banca, e um dos pontos principais é o poder de síntese que ele tem. O poder de síntese em que ele tem pouco tempo para apresentar um trabalho que fora construído durante 6 meses. E se você já chegou até aqui, nada de desânimo. O TCC é a primeira porta para o seu sucesso fora da faculdade. Frequentar as aulas, cumprir a lista de exercícios e estudar para garantir uma boa nota nas avaliações já toma bastante tempo dos estudantes, não é isso? Certo, Alana. E os estudantes que já têm família ou que trabalham, como fazem para dar conta de todas essas tarefas? Se manter o equilíbrio entre a vida social e acadêmica já demanda uma certa dedicação, essa questão fica pior quando o aluno é pai, mãe e tem que trabalhar. É muito difícil mesmo. Assim, eu aconselho até quem pode ou quem não trabalha, só estuda, aproveite muito, porque é maravilhoso. Não existe tempo livre quando você é mãe, dona de casa, você estuda. Né? Quando a gente não cuida dos filhos, não cuida da casa, e não está trabalhando, não está comendo os livros, senão a gente não consegue ser ninguém na vida. E assim, é uma luta constante, na verdade. A gente às vezes planeja uma coisa, só que acontece outras. E a gente vai lidando com cada situação no dia a dia. Embora as dificuldades sejam maiores em determinados momentos, saber aproveitar cada tempo vago é crucial. Eu tenho que pegar um ônibus, 5 horas da tarde, chego aqui 1 hora e alguma coisa depois, e retorno, chego em casa 00:30, 1h da manhã. Mas eu acredito que vale a pena.
dá para aproveitar um pouquinho. É difícil, mas tem que ser. Prestar bastante atenção em sala de aula garante um melhor aprendizado. É fundamental. A atenção na sala de aula não resta dúvida. Você presta atenção em cada assunto que o professor diz, que é exatamente o que vai cair na prova. Não é diferente. É assim, a gente tem que esquecer lá fora e assim, esquecer até o trabalho, esquecer a família e se focar ali, porque se não focar, também não vai. Professor Vivaldo Lima analisa a participação em sala desses estudantes. O perfil desse aluno é que ele é mais focado. É mais focado porque já entendeu a vida. Então ele tem todos aqueles problemas a resolver na vida. Com o tempo escasso para estudar, foco, dedicação e muita força de vontade são elementos fundamentais para obter o sucesso. Na verdade, a vontade, né? É a força de vontade mesmo. Se você tem um objetivo em sua vida, crescer, você vai achar barreiras, pedras no caminho. Basta você decidir se você vai ficar nessas pedras ou se vai seguir seu caminho. A leitura tem o poder de aumentar o conhecimento, enriquecer o vocabulário, ajudar na escrita, conhecer sobre diferentes culturas e muitos outros benefícios. E você, reconhece a importância da leitura? Acompanhe na reportagem de Nádia Rocha. A leitura é uma necessidade para todo e qualquer cidadão. E não importa a idade, ela deixa o nosso conhecimento mais amplo e diversificado, pois dessa forma a população fica mais informada e mais crítica. A leitura, ela abre mundos, né? A leitura, ela muitas vezes é o primeiro contato do indivíduo com outros mundos, outras culturas, né? Outros lugares. Então a leitura, ela torna-se fundamental na vida de uma pessoa porque é ela que vai constituir o repertório de mundo dessa pessoa, né? Então quem lê, na verdade, é uma pessoa muito rica, né, em conhecimento e muito rica em visões diferenciadas sobre o mundo. É um tipo de conhecimento que a gente adquire através da leitura que ele não se perde, né? Ele é transformado, ele é perpetuado, ele se modifica, claro, mas ele, sobretudo, ele é um conhecimento muito validado, né, e muito reconhecido, não só academicamente, mas socialmente também. Então acho que a importância da leitura, ela reside justamente nessa ampliação, né, das visões de mundo sobre determinado assunto e contextos também diferenciados. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos podem se fixar de forma a não serem esquecidos posteriormente, mas para isso é preciso tirar nem que seja um pouco do dia para desenvolver o hábito da leitura. Fora do acadêmico, eu me ligo muito em livros que têm história, romance, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que eu comprei agora, eu vou começar a ler, que eu me interessei através do filme, ou então aventuras, aquela série Vagalume mesmo, não sei nem se vende ainda, mas eu tenho uma coleção completa, que é na Mira do Vampiro, a menina Sozinha no Mundo, são vários títulos que tem, que são tipo mini livros, pocket, e eu adoro essa coleção da Vagalume, eu leio, tenho vários e leio sempre. Então, quando tem uma história ligada à aventura, a história também da Guerra de Canudos está retratada em um livro da Vagalume, eu leio também. E no acadêmico, geralmente temas ligados à reportagem de TV, à televisão, que é a área que eu quero seguir, ou também de rádio. Nesse caminho do gosto pela leitura, os professores também podem ser fortes aliados na hora de incentivar os alunos, principalmente aqueles que não são muito chegados. Muitas vezes é a figura do professor responsável por apresentação desse mundo, né? O professor, sobretudo o professor ali do ensino básico, né? Muitas vezes ele é o grande apresentador desse mundo da leitura, né? Ao aluno, à criança, né? Muitas vezes ali de 7, 8 anos, que está ainda iniciando aí nesse universo da leitura, né? Da palavra escrita. Um ato tão importante como a leitura não poderia deixar de ter uma data específica. Dia 12 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Leitura em todo o Brasil. Essa é uma forma de ratificar a importância do ato de ler. A seguir, uma escolinha de futebol que só cuida de uma posição, goleiro. E a exposição que retrata o homem do sudário. A gente volta logo, aguarde aí. O trabalho que nos levou ao sucesso está de cara nova, mas com o encanto de sempre. Restaurante Encanto da Carne de Sol. Avenida Maria Quitéria, 911. Telefone 3221-9611. Oba! Ela chegou. Estou sentindo um cheirinho gostoso. É pedigree sachê. Que delícia. Vamos lá, campeão. Joga, vai.
Sabe por que todo cachorro ama pedigree sachê? Porque os pedacinhos suculentos de carne cozidos a vapor são mais que saborosos, fazem toda a diferença. Pedigree, cachorro é tudo de bom. Na época de aula, os ambulantes que vendem próximo à faculdade estão sempre cheios de clientes. Mas no período de férias, como eles se mantêm? O repórter Mário Gonçalves foi tentar descobrir. Vários vendedores ambulantes sentem um reflexo do período de recesso da faculdade. Aqui aos arredores da Faculdade Anísio Teixeira, trabalham cerca de 15 comerciantes e a gente vai saber quais alternativas tomadas por eles para garantirem o período de pouco movimento. Maiara Celes, que vende acarajé em frente à faculdade, conta que na época de recesso ela para de comercializar e espera até que o início das aulas retorne. As vendas de acarajé para Maiara é um complemento de renda. Na verdade, o acarajé é meu segundo emprego. Eu sou técnica em enfermagem, durante o dia eu trabalho no PSF. E quando está nas férias, realmente eu não faço nada. Eu guardo meu carrinho e espero vocês voltarem para que eu comece a trabalhar aqui de novo. Eu só trabalho aqui na FAT, não trabalho em outro lugar. Para Djalma Cerqueira, que vende lanches, a alternativa também é fechar, mas com responsabilidade. Djalma conta que no período de recesso ele se prepara para cuidar de outras atividades. A faculdade ela funciona para mim só 8 meses. Ou seja, 4 é de férias, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. Então, nesse período, eu procuro fazer uma economia para poder me manter nesse período de recesso. Então, o senhor deixa de trabalhar nesse período de recesso? Sim, a gente vai cuidar de saúde, tem carro para dar manutenção e pegando algumas festinhas no final de semana se tiver. Rosberg Lima tem um local alternativo no Feiraguai. Porém, ele diz que o ponto próximo da faculdade é importante pelo movimento que já conquistou. Eu investi no espaço, que é o Feiraguai, onde hoje eu já tenho muitos clientes, eu trabalho durante o dia inteiro lá e à noite estou aqui. Então, na realidade, o que eu vou estar fazendo é otimizando o tempo, aumentando esse tempo que eu vou poder passar no Feiraguai agora para atender melhor os meus clientes de lá. A faculdade ela tem aquela coisa, o pessoal que vem normalmente estudar à noite, são pessoas que saem do trabalho rapidamente, então não tem tempo de comer alguma coisa, então eles já chegam, já querem comer algo rápido, um lanche rápido. Então, essa quantidade de alunos que vem até a gente acaba sendo maior até do que o pessoal que eu atendo no Feiraguai. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. A garotada que está começando no futebol geralmente se espelha nesses craques. Com tanta gente querendo fazer gol, achar goleiros é difícil. Mas por que isso acontece? Confira agora na reportagem de Adilson Muritiba. Vamos combinar, ser goleiro é uma posição ingrata. Além de receber boladas durante todo o jogo, muitas vezes numa falha, ele pode decidir uma partida ou até um campeonato. Por outro lado, ser goleiro é especial. Ele é o único jogador que pode pegar a bola com as mãos e que pode salvar o time em momentos decisivos, como em uma disputa de pênaltis. Mas o grande problema é que quem está começando no esporte quer passar bem longe dessa posição. E ir pro gol? Não tenho essa intimidade com o gol, não. Essa é uma das realidades vividas por Jaderson. Ele é professor de uma escolinha de futebol em Feira de Santana e conta que dos 150 alunos matriculados, apenas 2 são goleiros. Mas afinal, por que isso acontece? São vários motivos, mas talvez os principais motivos é que a mídia de uma forma geral, o futebol profissional de uma forma geral, acaba sendo referência para esses meninos. O goleiro ele é pouco visto, E sempre aparece em situações às vezes difíceis, em falhas, e aí acaba que o jovem ou a criança, ele se espelha no Ronaldinho, se espelha no Romário, mais antigo, no Neymar, onde tem uma ênfase maior midiática, Então, ele deseja jogar nessa posição e poucos alunos se oportunizam a treinar na posição de goleiro. Para sanar a escassez de goleiros, o pessoal inovou e criou a primeira escolinha de goleiros de Feira de Santana. Ao todo, são 8 goleiros matriculados. Por aqui, o pessoal recebe todo o acompanhamento físico e psicológico. E olha, não para por aí não. A escolinha também serve como grande vitrine para os clubes locais. Por que não criar uma escolinha específica só para goleiros, E aí surgiu a oportunidade através do pessoal daqui da Arena, do professor Jaderson, de estar realizando esse trabalho aí, E assim, graças a Deus, eles vêm gostando muito, vêm surtindo um efeito muito positivo, que eles vêm melhorando. O exercício é intenso. Pelo menos 2 vezes por semana, os atletas passam por treinamento corporal, de velocidade, reflexo e resistência.
Aos 12 anos, Thiago é o mais novo da turma. Ele iniciou no futebol ainda mais jovem e se lembra bem de onde surgiu o desejo de ser goleiro. Meu pai comprou um sítio, aí eu costumava ir pra lá todo final de semana. Aí, como lá tinha um time assim para crianças, aí eu fui começando brincando com os meninos lá na roça. Aí eles me chamaram para jogar, aí disseram que faltava a posição de goleiro. Aí eu comecei a jogar, aí comecei a disputar esse campeonato assim. Aí depois de um tempo eu comecei a gostar, procurei uma escolinha aqui em Feira e comecei jogando de zagueiro, porque eu não sabia que tinha preparador físico para goleiro, e depois comecei a treinar. Daniel começou jogando na linha, mas se encontrou no momento em que foi para o gol. O objetivo é de ser goleiro profissional, mas para chegar lá, ele sabe bem o que precisa fazer. Tem muito empenho, né? Fazer todos os trabalhos mandados pelo professor Sérgio com intensidade, perseverança, que eu acho que um dia a gente pode chegar lá. Agora é continuar treinando firme, para que o sonho de ser profissional um dia se torne realidade. Agora nós vamos falar sobre o Santo Sudário, um tecido que intriga a ciência e a fé. A ciência e a Igreja Católica ainda não têm uma conclusão definitiva, mas para os fiéis é mesmo a imagem de Jesus Cristo estampada no tecido. O mistério está em volta de um tecido de linho que, segundo os relatos históricos, foi o pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo antes de ser sepultado, no qual ficou estampada a sua imagem, com todos os sinais do seu sofrimento. Ao longo dos séculos, cientistas e estudiosos analisaram o sudário para provar a sua veracidade. Ao longo da história, o sudário foi submetido a análises e testes por diferentes disciplinas, como a biologia, a química, a física, a anatomia e a filosofia. Uma exposição internacional com o tema Quem é o Homem do Sudário, apresentada em Feira de Santana entre os dias 26 de março e 3 de maio, trouxe a réplica do tecido e objetos que indicam os flagelos do homem envolvido por ele, acompanhado dos relatos de estudos científicos, comparado aos textos bíblicos referentes. Aqui quem vem pode sentir o amor de Deus, pode sentir o próprio Jesus andando nessa exposição no meio de nós e acompanhando passo a passo de cada explicação que está sendo mostrada para o povo. Entre os pesquisadores, há controvérsias nos resultados. Uma delas, mencionada já em 1389, diz que a imagem do sudário foi pintada a pena. Em 1978, 40 pesquisadores americanos submeteram o sudário a uma bateria de testes e comprovaram que o tecido não foi pintado por nenhum líquido. A Igreja Católica é cautelosa ao falar do assunto e observa os resultados dos estudos. A posição da Igreja Católica em relação ao Santo Sudário é muita prudência. A Igreja não aceita diretamente, publicamente, a partir de um documento, que esse tenha sido o pano que recobriu Jesus morto, certo? A Igreja entrega à ciência esta comprovação. Então a Igreja espera que a ciência consiga responder a esse questionamento. Os fiéis acreditam no mistério do sudário e não esconderam a emoção em visitar a exposição e ver as relíquias. É o sofrimento que tem passado. As fases são muito interessantes. Eu achei bastante interessante a história. É uma coisa que eu não tenho nem explicação, muito emocionante mesmo. Não tenho explicação para... Porque, sei lá, balança, arrepeia a gente, muita coisa boa mesmo. Gostei, adorei mesmo. Para a Igreja, o Santo Sudário é um símbolo que anima a fé dos seus membros. Mas a Igreja vê neste pano uma referência de fé, uma referência, porque este pano que é o Santo Sudário, desde o século II já se vê evidências de que existia um pano que recobriu Jesus Cristo, e a gente vai também ver nos próprios evangelhos que este pano realmente existiu realmente. Não se sabe como, sabe? Então acredito que alimenta a nossa fé. O sudário original está guardado na cidade de Turim, na Itália. Enquanto isso, a história, a ciência e a fé tentam chegar a um consenso desse mistério sobre quem é
O Homem do Sudário. O telejornal do 7º semestre do curso de jornalismo da FAT está chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado. Principalmente o professor, né? Precisamos desta nota para concluir o nosso curso. Tchau! Tchau!